Bom, vamos lá, gente. Bom dia. A gente vai, então, hoje a gente encerrou a nossa parte kantiana da disciplina, né? E agora vamos falar um pouco sobre Nietzsche. A ideia é justamente, eu coloquei o título aqui, né? Na verdade eu peguei os documentos lá do Canva, né? Que eu tenho feito os slides e tal, fiz uma sequência só para a aula de hoje. Na verdade, enfim, a disciplina é o iluminismo e seus desdobramentos, o que evidentemente, né, comporta várias possibilidades, né? Então, ano passado eu trabalhei com, como eu falei para vocês, né, com o neocantismo, e esse ano eu tive essa ideia de trabalhar com os desdobramentos do iluminismo num autor que aparentemente, né, que a princípio, o iluminismo a partir do Kant, né, a partir da base kantiana, um autor que é a princípio antagônico, né, que é o Nietzsche, e que de fato, né, tem uma série de elementos que o contrapõem ao Kant, mas que ao mesmo tempo talvez tenha elementos de continuidade, né, para os quais eu vou tentar chamar a atenção, né? E aí o fio condutor, a ideia fundamental, a ideia-chave para pensar esse desdobramento específico é a ideia de perspectivismo, né? Bom, falei um pouquinho sobre isso lá atrás, né, mas acho que vale retomar antes de passar para os slides, que aqui na verdade os slides são mais conceituais, né? Então, para tentar pensar como é que, em linhas muito gerais, a gente vai passar do Kant para o Nietzsche via Schopenhauer. Eu coloquei o Schopenhauer no meio para a gente pensar, porque ele tem uma influência grande no Nietzsche, né? Mas antes de passar os slides, só lembrando, né, o Nietzsche viveu de 1844 a 1900, só que na verdade, né, como comentei com vocês, ele produz mesmo, né, aqui até janeiro de, na verdade, final de 1888, que tem um colapso, né, no começo de 1889 e passa 11 anos vegetando, né, por coincidência a gente estava falando um pouco do tema da eutanásia, né, um caso em que certamente, né, a vida dele nesses últimos 11 anos vai fazer muito sentido. Ele vivia em cima da cama, sem cuidado, né, aparentemente sem entender nada do que estava acontecendo, né. Então a vida útil dele, né, tem esse curso pequeno de tempo, né, são 44 anos, ele faz 44 anos em outubro. Um dos últimos livros é o Et Homo, né, que é uma autobiografia entre muitas aspas, né, na verdade um repasse da vida dele, assim, mais focado nas obras, enfim, não é uma autobiografia, né, no sentido próprio do termo, né, mas que ele escreve logo depois, né, ele fala sobre, né, ele está terminando, ele completa o meu 44º aniversário e tal, então tem esse... Aliás, o ano de 88 é um ano em que ele publica 5 livros, um ano muito produtivo, né, escreve, enfim, não sei se, acho que não foram todos publicados ainda, foram publicados um pouco depois, mas, né, de fato, elabora 5 livros importantes. Então, e o primeiro livro dele, né, que é O Nascimento da Tragédia, está aqui em 1872. Né? Então, quando a gente pensa na obra do Nietzsche, a gente está pensando nesse período de 17 anos, né, que é um período, vamos dizer, relativamente curto. Né? Mas, enfim, nesse período, né, se costuma dividir a obra de Nietzsche em 3 fases. Né? Enfim, todas essas periodizações são sempre muito questionáveis, né? E mesmo as datações também, né, porque não tem um momento específico, né, em que ocorre a transformação, mas seria algo mais ou menos assim, né? Uma primeira fase de 1872 a 76, que é o chamado Jovem Nietzsche. Aqui seria o Nietzsche intermediário, que, bom, já vou falar um pouco sobre as características, e aqui a chamada filosofia de maturidade, né, do Nietzsche. Né? Então seriam, acho que é interessante pensar com esses 3 períodos, ainda que sempre, né, levando em conta que toda periodização é relativa, enfim. O jovem Nietzsche, ele é, vamos dizer, conhecido nesse período, embora ele tenha lido em 1768, né, isso para nós é importante, né, ele tem aqui em 1868, né, vou colocar entre parênteses, né, ele lê a Crítica da Faculdade de Julgar, né, do
Kant, que é o livro com o qual a gente estava trabalhando. Embora, né, isso não apareça, né, de uma maneira muito explícita, sobretudo nas primeiras obras, né, quer dizer, não tem, embora o tema predominante aqui seja a estética, né, que é um tema da crítica da faculdade de julgar, não há uma influência explícita, né, da obra kantiana na filosofia inicial do Nietzsche. A influência é muito maior, né, nesse período de Schopenhauer e Wagner. Eu vou explicar por quê. Né? Mas, enfim, é interessante ficar com isso, porque para nós, né, e se vocês pegarem o livro do Antônio Marx, que é uma das referências que eu coloquei como mais importantes, ele parte desse fato como algo significativo para justamente pensar o elemento perspectivista da filosofia do Nietzsche. Né? Porque ele começa tentando mostrar que em Kant, como eu vou falar em seguida, já tem, né, uma virada perspectivista, digamos assim, na filosofia, justamente na ruptura com o dogmatismo e na tentativa de escapar ao ceticismo. Ele começa a elaborar, né, uma filosofia que se constrói em perspectivas, se sabem em alguma medida perspectivas, ou seja, que não se consideram verdade absoluta e, ao mesmo tempo, não são uma relativização total do conhecimento. Então, já tem um pouco desse elemento que é uma característica do perspectivismo. Né? Isso tem a ver, né, com uma obra que influenciou Antônio Marx e outros autores que eu costumo citar, também vou colocar aqui mais ou menos em parênteses, né? Não é um autor muito conhecido mundialmente, ou, né, no Brasil, que é o Friedrich Kaubach, né, que é um autor que faleceu, se não me engano, no começo dos anos 90, né, mas estudioso de Kant, Hegel, Nietzsche, enfim, né, da filosofia alemã em geral. Né, e ele tem uma obra chamada Filosofia do Perspectivismo. Na verdade, era um projeto no qual ele estava trabalhando quando ele morreu. Então, ele publica o volume 1, não chega a fazer o volume 2. Né? Mas a ideia dele, vamos dizer, o projeto era tentar mostrar como a filosofia, a partir de Kant, ela toda tem esse elemento do perspectivismo nela, né? Rompendo com a filosofia anterior, que tinha uma natureza mais dogmática ou relativista, quer dizer, ficava entre esses dois extremos. Né? E o Kant, justamente, acho que até mostrei uma passagem para vocês dentro do meu livro que eu falo sobre isso, logo no comecinho, né? Quando ele fala da história da filosofia, ele vê a história da filosofia como esse embate, né, entre dogmatismo e ceticismo, né, e ele tenta encontrar uma saída, e essa saída, segundo a leitura do Kaubach, passa justamente pela admissão de que nós produzimos no nosso conhecimento, não só no conhecimento, mas na arte, né, na moral, na teologia, em diferentes âmbitos, perspectivas que têm uma validade, vamos dizer, em alguma medida universal, pelo menos com pretensão de universalidade, aquela ideia, né, que a gente viu na última aula, né, no último texto, uma pretensão ao assentimento dos demais. Então é uma universalidade, mas enfim, uma universalidade problemática no bom sentido da palavra problemático. Né? Então você já teria ali, e aí ele vai analisar, então, no primeiro volume, Kant, Hegel e Nietzsche. Né? Então mesmo Hegel ele tenta mostrar como tem esse elemento, né, do perspectivismo. Eu não saberia retomar aqui muito bem os argumentos, né, mas ele tenta mostrar como, por exemplo, na fonologia do espírito, né, você tem as diferentes figuras, você tem o para si, o para nós, enfim, o Hegel opera, né, ainda que tenha a coisa do saber absoluto, etc., tem um elemento perspectivo presente. No Nietzsche isso se torna explícito e assumido, né, quer dizer, o Nietzsche fala sempre, várias vezes a gente vai ver no Bem e do Mal, no Além do Bem e do Mal. Enfim, então o Antônio Marx, né, que tem inspiração nessa obra, salvo engano, ele foi orientando, né, ele trabalhou, acho que fez o doutorado, o pós-doc, alguma coisa assim, com o Kaubach na Alemanha, Antônio Marx em português. E aí, né, eu estava falando do livro dele, onde ele chama atenção para essa leitura que o Nietzsche fez da Terceira Crítica em 1868, embora isso não apareça explicitamente logo de saída, seria uma influência importante ao longo da obra do Nietzsche. Né? Pelo menos essa é a ideia que ele defende, que talvez faça algum sentido. A gente vai ver um texto que é dessa época, e aí a gente vai ver como, de fato, talvez isso faça sentido. Mas, se a gente pega, então, né, as obras do jovem Nietzsche, né, que são basicamente o Nascimento da Tragédia, que é de 1872, que é a primeira obra publicada, e as Considerações Extemporâneas, que são quatro
partes diferentes, né? Uma sobre Schopenhauer, uma sobre a história, né? Enfim, ali que tem aquele famoso texto muito citado sobre verdade e mentira no sentido extramoral, talvez você já tenha visto esse texto sendo citado. Na coleção Os Pensadores, por exemplo, né, no volume Nietzsche, ela aparece com uma certa importância, e já tem ali uma reflexão sobre verdade, né, sobre o sentido metafórico da linguagem, enfim. Nessas obras, então, Nietzsche tem uma influência grande do Schopenhauer. Isso a gente vai entender daqui a pouco, porque eu vou falar sobre essa influência específica, né? Por que o Schopenhauer tem uma importância? Na verdade, o Schopenhauer inverte o sentido do sistema kantiano, assim, a relação entre razão e vontade, a gente vai ver em seguida, dá um peso muito grande para a vontade, identifica a vontade como aquilo que seria a coisa em si. No Kant, o que nos dá acesso à coisa em si é o quê? O que, teoricamente, né? Não um acesso direto no Kant, porque senão seria dogmatismo, mas vamos dizer, qual é o nosso elemento que corresponderia ao em si? Fenômeno? Não, o fenômeno é o outro da coisa em si, né? Em nós... A sensibilidade. Não, a sensibilidade também é o acesso ao fenômeno. A moral? A moral, que está onde? Na razão. Na razão. Né? E para o Schopenhauer, justamente por isso, como ele inverte, a moral tem que estar no sentimento. Ele vai colocar o sentimento de compaixão como fundamento da moral. Ele também inverte nesse sentido. Eu comentei em algum momento, né, que o Kant, de certa maneira, corrige, entre aspas, né, do ponto de vista dele, o Rousseau, porque o Rousseau funda a moral na piedade, né, que é um sentimento, e o Kant transfere isso para a razão, para dar universalidade e necessidade para o princípio moral, que ele vai então formular como imperativo categórico. Como se o Schopenhauer devolvesse, né, o princípio da moral para o sentimento, faz a operação inversa, dando razão ao Rousseau nesse sentido. Algumas pessoas chamam o Schopenhauer de Rousseau alemão. Por isso, e também porque ele escrevia muito bem, o que é uma exceção, né, um estilo de escrita mais literário, enfim, né, uma certa texto agradável de ler, né, ao contrário dos que a gente está habituado, tipo Kant e Hegel, né. Enfim, o próprio Nietzsche, né, tem uma outra linguagem muito diferente de todos eles, né. Aliás, esse é um ponto importante no Nietzsche, né. Sempre interessante notar, né, como ele vai... Se vocês quiserem, me interrompam, tá? Estou fazendo assim uma coisa organizada, mas ao mesmo tempo estou me permitindo fazer algumas digressões. A questão do estilo, né? A questão de como escrever para o Nietzsche era muito importante e não é uma coisa que está dissociada do conteúdo. Né? Para ele, vamos dizer, a forma do discurso e o conteúdo se influenciam reciprocamente. Então, os conceitos filosóficos, ou aquilo que você está tentando de alguma maneira passar em termos de ideia, digamos assim, né, é muito influenciado por como você escreve. Né? E ao mesmo tempo como você escreve, influencia aquilo que está sendo pensado por você e pelo seu leitor. Então tem uma questão, isso por Nietzsche é importantíssimo, quer dizer, tem uma reflexão sobre estilo, né, sobre a escritura, que não era usual na filosofia. Então isso é um ponto importante. E a gente observa quanto a isso, não só quanto a isso, mas quanto a isso também, um elemento, né, muito interessante no Nietzsche, que é o caráter experimental do filosofar. Né? A gente percebe, o Nietzsche ele é um filósofo que, de alguma maneira, ele vai experimentando diferentes estilos, diferentes estratégias, diferentes conceitos. Né? Então, por isso que ele vai mudando, né? Alguns autores falam em 5 fases nesse curto período, né? Enfim, porque ele é muito flexível, digamos assim, né? Ele vai se adaptando e fazendo experimentos, isso vai transformando o pensamento ao mesmo tempo. Enfim, então isso é um ponto importante. O Schopenhauer, então, influencia o Nietzsche por conta desse elemento da vontade e a identificação da vontade como aquilo que é mais essencial. Portanto, invertendo, né, essa relação. Né? No Kant, então, se a gente assume, tudo bem que, como a gente viu, em nenhum momento Kant vai afirmar nós, do ponto de vista suprassensível, somos isso ou aquilo. Né? Não afirma o que nós somos em si mesmo, mas ele pensa e ele vai explorar isso, inclusive na terceira crítica, daí que ele vai chegar ao suprassensível como fundamento do sensível
permitindo articular todo o sistema. Ainda que seja só uma hipótese, é dessa maneira que ele pensa, e nesse sentido ainda haveria uma influência forte, né, de uma certa concepção tradicional dentro da filosofia ocidental, que remonta a Platão, a contraposição inteligível e sensível, né, ele usa exatamente esses termos, e, né, possivelmente, né, uma influência forte das concepções cristãs de alma e Deus. Né? Então, quando ele vai pensar alma e Deus, né, seria perceptível como as noções operando ali são noções próprias do cristianismo. Então, ainda está muito dentro desse quadro. Que o Schopenhauer já pretende, com o qual o Schopenhauer já pretende romper. Apesar de ter, o Schopenhauer tem uma coisa interessante, né, porque ele tem uma influência do Platão, embora ele inverta a equação, ele tem uma influência do Platão no que diz respeito à contraposição entre dois mundos, digamos assim, entre o inteligível e o sensível, só que, ao contrário de Platão e ao contrário de Kant e de boa parte da tradição ocidental, o que ele vê no inteligível é a vontade, não a razão. Né? A vontade como um impulso natural, um impulso vital, que nos move, assim como move os demais seres vivos e o mundo em geral. Né? Por isso que ele vai falar em mundo como vontade e mundo como representação, que é o título da grande obra, da principal obra dele. Né? O Schopenhauer é meio que aqueles autores de uma obra única. Né? Ainda tem outras obras menores, a grande obra é essa. Que ele escreve em 1819 e depois ele vai, né, durante algumas décadas, escrever um monte de outras coisas, mas girando em torno da mesma ideia que ele apresentou ali. Bom, o Nietzsche, num primeiro momento do nascimento da tragédia, essa ideia da vontade, né, de algo que vem do irracional, né, começa a ter uma certa noção de inconsciente aí também, né, que é o que realmente determina, né, as coisas, é muito importante para pensar o princípio dionisíaco. Né? Não sei se vocês já tiveram algum contato com isso, mas o Nietzsche ele analisa a tragédia grega a partir de duas categorias, o princípio dionisíaco e o princípio apolíneo. O princípio dionisíaco seria esse elemento irracional, isso que irrompe, né, como vontade, né, e que se manifesta, força vital, enfim, que é irracional. E o apolíneo seria justamente o racional, que é vamos dizer, o nosso lado intelectual, conceptual, etc., com o qual nós organizamos as coisas no mundo, né, um pouco da maneira como Kant descreve, né, e o próprio Schopenhauer pensa de uma forma muito parecida. Porém, para o Schopenhauer e, por tabela, para o Nietzsche, tudo isso é mera representação da realidade e uma representação que não atinge o fundamento, porque o fundamento é esse elemento irracional. Então, na tragédia e na cultura grega haveria essa tensão entre as duas coisas, né? E na tragédia da época, enfim, anterior aos clássicos, né, anterior ao período marcado ali por Sócrates, Platão e Aristóteles, teria um equilíbrio entre essas duas forças, né? Haveria uma tentativa na cultura grega de equilibrar o dionisíaco e o apolíneo, enquanto que, a partir de Sócrates, né, Sócrates vai ser uma figura com a qual o Nietzsche, quer dizer, que aparece muito na obra do Nietzsche, que ele identifica como, vamos dizer, o grande culpado, digamos assim, né, por ter colocado a filosofia ocidental no caminho errado, digamos assim, né, por ter justamente feito prevalecer o princípio, isso que seria o princípio apolíneo, por ter feito prevalecer a razão, em detrimento dessa essência irracional. Né. E o pano de fundo disso, né, é Parmênides e Heráclito, no fundo. Né, porque Parmênides representa a ideia do ser, né, não se pode falar sobre o não ser, etc, etc. Então, né, do fixo, né, do imutável, e assim por diante, que é o que a gente busca com o conhecimento racional, e Heráclito, ao contrário, né, o vir a ser, o fluxo, né, enfim, não sei quanto vocês conhecem, né, de Heráclito e Parmênides, mas é aquela discussão meio fundante, né, da filosofia ocidental. E é como se Sócrates decretasse, normalmente a gente associa isso a Platão, né, o Nietzsche ele associa diretamente a Sócrates, decretasse a vitória de Parmênides. Né. O Heráclito só vai ser resgatado no século XIX por Hegel, né, no primeiro momento, e ele é uma figura fundamental para o Nietzsche, é uma figura fundamental para o Heidegger, né, então é como se houvesse uma vingança de Heráclito no século XIX, digamos assim, né, depois de muitos
né, de 2 milênios de domínio de Parmênides, né, Heráclito volta a ser valorizado. Então esse elemento do vir a ser, do fluxo, da vontade, do irracional, etc., etc., passa a ser visto como fundamental. Ora, o que acontece então é que a partir de Sócrates, a filosofia ocidental toma partido de um dos lados e deixa de haver esse equilíbrio. E passa a haver uma tentativa, a partir de então, uma tendência de controlar o lado irracional com o lado racional. Então toda a moralidade ocidental vai se basear nisso. O cristianismo, vamos dizer, o cristianismo e essa ideia, né, e essa filosofia socrático-platônica, né, se ajustam, né, se harmonizam perfeitamente quanto a isso. Né? O Nietzsche ele tem uma famosa frase em que ele diz que o cristianismo é o platonismo em versão popular. Né? Querendo dizer, o espírito é o mesmo, por quê? Porque justamente você tem, e sempre quando, isso é interessante, quando Nietzsche fala em cristianismo, ele não está pensando em Cristo, ele está pensando dos apóstolos para frente. Isso fica muito claro no livro Anticristo, que é um dos últimos que ele escreve, em que ele claramente ele poupa Cristo das críticas, ele deixa Cristo de lado e fala, olha, Cristo não tem culpa nenhuma pelo que fizeram com ele, né? Pelo que fizeram dele. Os apóstolos e a igreja, né, ao longo da história. Enfim, mas a visão de mundo cristã vai ser muito baseada nessa dicotomia. Então, a moral cristã, né, se baseia na ideia, por exemplo, né, de um ascetismo, né, na condenação de tudo aquilo que está ligado a esse fluxo da vontade, ao vir a ser. Né? Então, os desejos, o sexo, enfim, se a gente pensa nos pecados, estão todos relacionados, né, ao elemento sensível da existência. Né? Enquanto que, justamente pela razão, nós conseguiríamos, claro, razão e fé juntas, né, mas controlar esse lado. Então, há uma tensão ao longo da história da filosofia ocidental com o predomínio, né, do elemento racional. Tá? E, bom, quando Schopenhauer já, né, faz a inversão, ele está questionando uma série de pontos dessa visão de mundo cristã, inclusive o privilégio concedido ao ser humano na natureza, que no Kant a gente não chegou a explorar muito isso, eu cheguei a mencionar de passagem, mas qual que é o fim derradeiro? O fim derradeiro é o ser humano. Né? Então, naquela lógica do como ser, né, é como se a natureza tivesse, né, colocado tudo em função de fins e tal. O fim último, o fim derradeiro é o ser humano. Né? Quer dizer, como se tudo fosse feito para nós no mundo. Né? Ora, o Schopenhauer explora um aspecto interessante, que é o fato de que na filosofia cristã, né, na visão de mundo cristã, só o ser humano tem alma, por exemplo. Isso não faz sentido nenhum. Né? Se é para trabalhar com a noção de alma, todos os seres vivos tinham que ter alma. Né? Por que só o ser humano teria? Por que o cachorro não tem, por exemplo? Né? Aliás, o Schopenhauer era conhecido, né, por ter um cachorro. Então ele faz essa reviravolta, né, assim, do ponto de vista de valores. Isso o Nietzsche herda. E, bom, também já comentei de passagem. O que para o Schopenhauer, então, dada essa estrutura invertida, né, ele de fato inverte, ele usa os termos, né, ele usa a distinção fenômeno-coisa em si, né, ele usa muitos elementos da filosofia kantiana, só que ele inverte, né, então ele coloca, se para o Kant a razão determina a vontade, no caso dele, a vontade é que determina a razão, a vontade é que determina o nosso modo de pensar. Né? O inconsciente determina o consciente, a gente poderia dizer assim. Né? Tem uma relação aí com Freud, né? E o Freud era um grande leitor do Schopenhauer, ele fala sobre isso, né? Enfim, então certamente tem aí uma influência, né? Ainda que esse tema também seja, porque são noções, claro, diferentes de consciente, mas tem aí um espírito de época, né? E tem uma influência direta. Então, né, ocorre essa inversão, e uma vez que ele, então, na chave dessa inversão, pensa, né, os vários âmbitos, né, da atuação humana, como Kant, né, então, conhecimento, etc., o conhecimento diz respeito, então, ao mundo como representação, o que vai exprimir, de alguma forma, da melhor maneira possível, essa essência volitiva, né, de vontade e racional do mundo. Lembra? Eu comentei algumas vezes. Quando a gente falava da questão da arte,
Bom, dei a resposta. Mas dentre as artes, qual que tem o papel principal para Schopenhauer? A música, né? Por quê? Porque ela é a única que não é representativa. Nós não operamos, né, nas artes plásticas, sim, na literatura, sim. Né? A gente está operando com representações. No caso da música, não. Né? São sons. Claro, pensando na melodia, né? na letra. Né? Então, seria a arte, vamos dizer, a forma de expressão humana que melhor exprime a essência metafísica do mundo. Essa é a ideia básica. O Nietzsche herda isso, né, dentro dessa lógica, né, de afirmação do dionisíaco, e pensa, claro, mas que tem que ter um equilíbrio, né, porque para você fazer a composição, ao mesmo tempo você precisa do elemento racional. Né, você precisa, né, o compositor precisa das partituras, né, para que os músicos saibam tocar do jeito que ele quer a música, assim por diante. Tem todo um elemento técnico que diz respeito ao âmbito da representação. Né? Tem para falar em termos kantianos, tem um papel do entendimento, junto com a imaginação aí. Né? Por isso que tem alguma forma de equilíbrio, mas, digamos, o elemento preponderante tem que ser esse elemento, né, dionisíaco. E onde que eles enxergam isso? Né? Quer dizer, onde o Nietzsche enxerga isso? No Wagner, que também é influenciado pelo Schopenhauer, o Wagner, Richard Wagner, compositor, né, que tinha como, vamos dizer, tinha um projeto, né, de enfim, obra musical inspirado nos mitos alemães, né, o que permitia afirmar vamos dizer, esse lado, né, digamos, mais irracional, né, enfim, heraclítico, né, da realidade, contra uma tradição racionalista ocidental, contra, inclusive, né, os valores cristãos. Então, influenciado pelo Schopenhauer, o Nietzsche como que aposta todas as fichas no Wagner, né, como o cara que vai revolucionar a arte, né, em particular a música, não só alemã, mas ocidental, né, enfim. Então tem uma grande aposta no Wagner. Então, um pouco esse é o espírito da filosofia do jovem Nietzsche, por isso que muitos falam que é uma filosofia que pode ser caracterizada como metafísica de artista. Né? Ele vê o artista como aquele que exprime, bem nessa chave do Schopenhauer, né, a essência metafísica do mundo. E o Wagner seria o cara, né, que ia fazer isso. Professor, esse Wagner é aquele compositor famoso lá? Exato. Sim, Cavalgada das Valquírias, Tristão e Isolda. Rivaldo Verde, assim. Isso, não conheço tão bem as... Nessa época do Carlos Gomes. Sim, século XIX, mais ou menos esse período, né? Ele era uns 20 anos mais velho que o Nietzsche, né? Uma coisa assim. Tanto é que há uma... Aí, veja, tem, né, aspectos, né, interessantes da biografia, biográficos, né? Já você está falando de intrigas e tal. O Nietzsche perdeu o pai. Aliás, esse é um outro dado importante sobre o Nietzsche, né? Naquele texto que eu não escrevi, mas que eu já comecei a escrever, eu começo por aí, né? O Nietzsche tem uma frase, aquela que eu falei para vocês, né? Todo filósofo alemão tem sangue de teólogo e tal, mas não é exatamente assim a formulação que eu encontrei, né? Acho que eu fiquei com uma frase na cabeça que foi meio paráfrase minha, né? Mas é por aí, né? Instinto de teólogo, ele usa imagens por aí. E ele fala que o pastor protestante é o avô da filosofia alemã, o que é muito sintomático, né? Porque o Nietzsche era neto de pastor protestante por parte de pai e de mãe, e filho de pastor protestante. Né? Então, né? E o Nietzsche não tem nenhum pudor, né? Sobretudo na fase final, em admitir elementos biográficos, autobiográficos na própria filosofia, porque isso seria absolutamente impossível de evitar. Né? Todo filósofo, todo cientista, todo músico, todo artista, etc., necessariamente vai ter na sua criação, na sua obra, elementos autobiográficos aparecendo. Né? Isso seria inevitável. Tanto que ele narra a rotina dele, né? Oi? Tanto Sim. No Edição ele faz isso, né? Ele vai falar o que ele comia, né? Como é que era o dia a dia, a questão da saúde e da doença, né? Porque ele tinha uma saúde frágil, né? Ele tinha períodos em que ele ficava muito enfermo, com muitas dores de cabeça, e aí ele não conseguia produzir. E aí quando ele melhora, né?
ele geralmente, nessas fases de melhora, é que ele produz muito, né? Então ele tematiza todas essas questões, né? Do dia a dia mesmo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quer dizer, vai aparecer, vamos dizer, no Nietzsche, né? Uma espécie de a priori fisiológico, cultural, no lugar do a priori transcendental. Mas enfim, então, sem problema de admitir os elementos autobiográficos, o Nietzsche então tem uma, quer dizer, é como se, vejam, a presença do elemento cristão na formação dele é tão forte, mas tão forte, né, filho e neto por parte de pai e mãe, ou seja, ele vivia numa família extremamente religiosa, né? Então o elemento é tão presente, quer dizer, está tão enraizado nele mesmo, que a gente poderia pensar a obra dele, a trajetória dele, como uma luta constante para se livrar disso, né? Acho que faz muito sentido pensar nessa chave. E, bom, isso tudo também explica, né? Então, essa grande, para além do que eu já comentei aqui, que vem do Schopenhauer, etc., essa verdadeira cruzada do Nietzsche contra o cristianismo, né? Ao longo de... Isso é uma coisa que atravessa todas as fases, assim, é uma constante, né? É uma obsessão, digamos assim. Então isso também explica, né? Sim, e o que eu estava dizendo o Nietzsche ele perdeu o pai com 4 anos, mais ou menos. Então, né, especulando sobre a biografia, né, numa chave psicológica, né, dá para pensar que o Wagner se tornou meio que uma figura paterna para ele. E o Wagner recebeu ele em casa, eles ficaram muito amigos, né, ele frequentava a casa do Wagner. Então tem essa coisa, né, dele ter no Wagner assim, uma espécie de figura paterna, né? E aí, bom, né, entrando nas fofocas, uma das razões pelas quais depois eles rompem, porque aí vai ter uma ruptura, e aí depois da ruptura o Nietzsche passa a ter uma subcruzada, digamos assim, né, uma segunda luta, uma segunda obsessão, que é de criticar o Wagner pro resto da vida, né? Inclusive em 88 ele publica 2 livros, um deles chama Nietzsche contra Wagner, e o outro chama O Caso Wagner, em que ele desce o pau no Wagner. Bom, um dos fatores que teria motivado a briga, que aí o Wagner proíbe ele de frequentar a casa, né? Enfim, tem especulações sobre o Nietzsche ter uma proximidade muito grande com a mulher do Wagner, né? Que o Wagner teria ficado desconfiado, tá? Fofocas realmente, né? A Cosima Wagner. Então, mas ao mesmo tempo que tem esses fatores, vamos dizer, né, essas fofocas, essas possíveis razões de ordem pessoal para a briga, fato é que o Wagner, de fato, depois dessa fase em que ele tematiza os mitos alemães, ele vai fazer, né, composições, óperas, etc., inspiradas em temas cristãos. Então, para o Nietzsche, isso significa que ele traiu a causa original, né, que era contra o cristianismo. Então, até o Wagner se rendeu ao cristianismo. Isso para o Nietzsche foi uma decepção assim, colossal. Porque aí o Wagner deixa de ser, ele estava apostando tudo no Wagner, o Wagner vira cristão, fim do mundo, né? Bom, o antissemitismo também, né? Oi? O antissemitismo também. Do Wagner. Mas o Nietzsche, enfim, aí é uma outra polêmica, né? De fato, eu entendo, né, que o Nietzsche não era antissemita, né? Mas não sei se ele é um opositor tão ferrenho do antissemitismo ao ponto de brigar com alguém por causa disso, né? Não sei, nunca não me lembro de ler sobre isso. Não sei se você tem alguma informação sobre isso especificamente. De fato, né, o Wagner era um antissemita, inclusive o Wagner vai ser o compositor, o compositor preferido do Hitler, né? Mas a irmã do Nietzsche era antissemita também, quer dizer, o antissemitismo era muito forte, né, na Alemanha e na Europa, né? Quer dizer, esse é um problema que estava por. Eu acho que não dá para pensar o Nietzsche como antissemita. Tem muitas frases em que ele elogia os judeus, criticando os cristãos. Quer dizer, o Nietzsche é muito multifacetado, né? Muito difícil você falar. Ele critica muito o germanismo, por exemplo, o pan-germanismo que já tinha, né? A ideia de expandir a Alemanha, enfim, a partir da unificação. Porque vejam, a unificação alemã é em 1871, né? Então o Nietzsche ele produz a sua obra num período muito marcado, né, por um espírito na Alemanha da época de afirmação da identidade alemã, né, de afirmação da cultura, da língua, do povo, né? Então isso estava muito presente.
E ele critica isso. Mas por que ele vai pra guerra? Qual guerra? Vai pra guerra. Franco Prussiano. Ah, sim. Isso em 1870, 71, né? Sei que eu estava imaginando depois. Bom, não sei se ele já tinha essas posições tão claras, né? Talvez até a guerra tenha influenciado a percepção dele sobre isso, né? Porque ele era muito jovem, né? Em 1870 ele tinha 26 anos, 25, 26 anos. Bom, mas essa participação na guerra é anterior à elaboração da obra filosófica, né? Então, aí teria tudo que eu estou falando aqui são, né, coisas que eu tenho mais ou menos de cabeça, né? Assim, tem que parar para pesquisar um pouco esse período da vida dele, o quanto que ele já tinha esse elemento anti-germanista, ou se ele não desenvolveu justamente também a partir da experiência dele na guerra, né? É possível, a gente pode dar uma olhada depois. E ele, de fato, isso é muito presente, né? Ele fala muito, por exemplo, né, uma coisa que aparece muitas vezes no Nietzsche, a ideia de uma Europa comum. Quer dizer, o Nietzsche tem um espírito assim, de valorizar a Europa em detrimento do alemão, especificamente, né? Enfim. Mas o Nietzsche ele não tem, né, isso é uma coisa também que ao longo da obra, ele não tem em nenhum momento uma face propositiva na filosofia dele, né? Que ele diga assim, um modelo de sociedade, um contrato social, como tem o Rousseau, uma doutrina do direito, como tem o Kant. Não tem nada disso no Nietzsche, né? Quer dizer, ele não tem uma proposta delineada sobre como deveria ser a sociedade. Então, se a gente pensa a política no Nietzsche, é um tema muito vamos dizer, a gente está num terreno movediço, porque tem muitos momentos ele parece, né, exaltar as sociedades aristocráticas, mas ele está falando do passado, ele não está necessariamente dizendo que isso seja adotado no futuro. Né? Ele critica duramente, né, o germanismo, enfim, elogia os povos mediterrâneos. Né? Por outro lado, tem passagens que parecem o contrário, tem elogios aos judeus, tem críticas aos judeus, tem passagens machistas, mas tem passagens que não são machistas, que parecem ao contrário, talvez, né, sugerir ideias feministas, enfim. É muito ambíguo Nietzsche em vários desses aspectos, e ele não toma, ele não toma posições assim, né, de maneira clara. É um pensamento muito, como eu disse, experimental, né, e muito mais preocupado em fazer a crítica, né, quer dizer, pelo menos até aqui, né, até 1882, até 1882 para 3, né, a filosofia dele é muito mais, sobretudo a intermediária, né, porque aqui tem uma proposição, na verdade, né, só que aqui ele ainda está muito, vamos dizer, influenciado, né, pelo Schopenhauer. Essa dupla influência é muito forte na primeira fase. Então, ele está ali num espírito realmente muito específico. Quando ele rompe aqui, né, com o Wagner, e, ao mesmo tempo, vai deixando o Schopenhauer para trás, porque ele passa a adotar uma postura aqui, tinha uma certa metafísica, o Schopenhauer, vamos dizer, considera a sua própria filosofia uma metafísica, embora uma metafísica imanente, porque não teria dois mundos. A vontade ela é um princípio do próprio mundo natural. Nesse sentido, vamos dizer, o Schopenhauer está muito mais próximo do Spinoza, de uma visão panteísta, né, digamos. Se tem um princípio, né, um Deus, entre aspas, que para ele seria a vontade, é algo que está inscrito na própria natureza, né, não tem dicotomia. Então, né, pensa uma metafísica imanente por oposição às metafísicas dualistas que teriam caracterizado a filosofia ocidental. Né, como no Kant. Quando o Kant vai pensar o suprassensível como fundamento do mundo sensível, ele pensa uma outra ordem de coisas, né? Ainda que seja só ideia, só especulação, etc. Claramente há um dualismo, né? E esse dualismo estabelece uma cisão no ser humano entre moral e natureza, né? E o Schopenhauer tenta quebrar isso, por isso que a moral volta para o sentimento. Enfim. Quando ele rompe com isso daqui, essa fase, né, é uma fase que muitos vão chamar de positivista. Porque o que o Nietzsche vai fazer? Ele vai, contudo, para a ciência. Então ele vai estudar muita física, biologia, né? Que ele já estudava, mas vamos dizer, ele vai aprofundar isso, ele vai se inspirar muito na perspectiva científica para continuar fazendo as críticas que ele fazia. Não tem mais essa face
vamos dizer, propositiva, né, de uma música uma música redentora que vai salvar a cultura ocidental, através de Wagner, né, que não tem mais essa perspectiva metafísica da vontade, né, então essa parte fica fora, mas a crítica ao cristianismo, a moral cristã permanece com toda a força, né, que, como eu disse, essa é uma das obsessões que atravessam a obra. Aí ele passa a criticar também o Wagner, né, mas, enfim, para fazer essa crítica, ele agora toma como base a ciência. Então é uma fase muito marcada assim, por um elogio da ciência, né, pelo recurso a noções científicas, né, e isso, enfim, permite inclusive aprofundar reflexões que vão fazê-lo desenvolver o conceito de vontade de poder, que é vamos dizer, ele como que retoma daí na terceira fase a noção de vontade, mas numa inflexão importantíssima, né? Porque aí, quando ele acrescenta ao termo vontade, Wille, né, o de poder, sua Macht, poder ou de potência, como a gente traduza, ele marca uma diferença grande em relação ao conceito de vontade do Schopenhauer, que no Schopenhauer, basicamente, ele interpreta a vontade como instinto de sobrevivência, como princípio de conservação. E o Nietzsche fala, não, o ser vivo ele não quer se conservar, ele quer mais. Ele quer poder, ele quer crescimento, ele quer se apoderar de mais coisas. Né? Então ele não quer apenas sobreviver. Né? Apenas sobreviver é, no fundo, quando a gente faz a crítica do Schopenhauer, quando a gente passa a criticar o Schopenhauer, a gente vai ver isso no Ainda Bem do Mal, quando ele passa a fazer a crítica do Schopenhauer, ele mostra que o Schopenhauer, que se dizia ateu e anticristão, né, como a gente viu, na verdade também era no fundo cristão. Né? Quer dizer, Nietzsche vai tentar mostrar sempre como, né, o cristianismo está presente nos filósofos. E o conceito de vontade mostra isso. Por quê? Porque se nós só queremos sobreviver, torna-se possível justificar, pela moral do sentimento, o ascetismo, que é a postura dominante, né, na moral cristã, que é você dizer não aos desejos, aos impulsos, etc, etc. O que, inclusive, né, vamos dizer, parece contraditório no primeiro momento se a gente pensa em Schopenhauer. Como assim, né? A vontade é a essência do mundo e a moral é negação disso? Né? Tem claro, a gente teria que entrar em detalhe para ver isso com mais calma, né, se a gente quisesse compreender melhor o Schopenhauer. Mas, para o Nietzsche, isso aparece como contradição e mostraria o elemento cristão do Schopenhauer. Quer dizer, o Schopenhauer ele monta todo um sistema anticristão, mas na hora do vamos ver, é como no Kant, né? No Kant de maneira mais clara, mais ostensiva, mas mesmo no Schopenhauer, o sistema todo é anticristão, mas na hora que ele vai falar da moral, o cristianismo volta, como ascetismo, nessa ideia de dizer não à vontade, né? Dizer não ao querer. E aí o Nietzsche contrapõe então essa noção de vontade justamente para impedir essa interpretação, né? E contra essa interpretação, não, a vontade nunca é vontade só de conservação, é vontade de mais. Portanto, ela não tem como ser compatibilizada em hipótese alguma com a moral cristã. Ao contrário, ela pede necessariamente uma superação da moral cristã. Mas isso a gente está falando de um conceito, né, que é o conceito fundamental da filosofia posterior do Nietzsche, que é a vontade de poder, né, que aparece no Zaratustra. 1883 é o ano da virada, porque é o ano do Zaratustra, né, que é uma obra absolutamente sui generis, né, imagino que vocês talvez já tinham tido pelo menos algum contato, né, é um texto que o próprio Nietzsche, depois que ele escreveu, ele fala, né, eu não sei o que é isso, eu não sei se é filosofia, se é religião, se é, né, eu não sei o que eu fiz, tipo, uma coisa assim, né, o que eu fiz aqui, né, o que é esse negócio, né, porque é muito estranho, né, enquanto, né, lembra um pouco passagens bíblicas, né, um profeta, né, proferindo discursos, né, tem uma narrativa literária, ao mesmo tempo o que esse profeta faz é anunciar conceitos que ainda não estavam presentes na filosofia do Nietzsche, que aparecem pela primeira vez aqui e vão ser desenvolvidos depois, né, quer dizer, então está fazendo filosofia, parece religião, parece literatura, é uma geringonça, né, digamos assim. Inclusive, né, do ponto de vista estético, né, muitos consideram que não é uma obra bela, né, pensando no belo Kant, né, que a gente estava vendo, né, foi um pouco essa discussão também. É uma obra, sobretudo, estranha, né, eu diria, do Zaratustra.
mais fundamental para o Nietzsche, né? E ele, no Esse Homo, por exemplo, quando ele fala, né, quando ele repassa, ele faz questão de dizer: Zaratustra é o ponto de virada, assim, é o livro que marca, né, uma virada. Temos um especialista em Nietzsche aqui, se você quiser, você pode me corrigir, tá? Mas o Zaratustra, ele constitui um ponto de virada, né? E aí toda a obra posterior, o Além do Bem e do Mal, a Genealogia da Moral, Anticristo, né, o Crepúsculo dos Ídolos, Esse Homo, né, esses livros sobre Wagner que eu mencionei, um deles é um compilado, né, de coisas que ele já tinha escrito, mas vão desenvolver os conceitos aqui. Então, vontade de poder, eterno retorno, que é outro conceito estranho, né, difícil, né, que seria uma certa concepção de tempo, né, daí uma temporalidade circular, que permitiria romper uma concepção teleológica, né, de temporalidade, que também é importante, que também tem a ver com a discussão Heráclito-Parmênides, né? A noção de, aqui eu não vou nem colocar, depois eu vou, a noção de Übermensch, né, que é o dificílimo de traduzir, na verdade. Em inglês eles traduzem overman, né, porque Uber é sobre, né? Então seria sobre-homem, mas é muito estranho, né? Sobre-homem. Tem esse elemento de superação envolvido, né? Do mais. A tradução do Rubens Rodrigues Torres Filho, né? Que se tornou célebre, que é muito usada, além do homem. Mas quanto mais eu penso nessa maneira de traduzir, menos eu gosto. Porque dá a ideia de um ir além do homem, que não é bem disso que se trata. Porque você nunca deixa, né, o Nietzsche tem uma filosofia, nunca deixa de ser humano demasiado humano. Né? Então me parece assim, é esticar o ser humano o máximo possível, é extrair o máximo possível do humano. Né? Então, vamos dizer, é um super-humano. Na verdade, assim, eu acho que a tradução ideal era super-homem mesmo. Só que, graças ao personagem, super-homem, fica estranho, né? Todo mundo já deve ter visto aquela figura do Nietzsche como super-homem, né? Assim, enfim, mas acho que é um pouco esse o elemento mesmo, assim, de levar as potencialidades humanas o mais longe possível. Professor, isso aí é o que os nazistas falavam, né? Oi? Isso aí é um termo que o nazista... Então, raça ariana. Foi bom você ter falado disso, porque isso é uma coisa, né, que está presente quando a gente fala do Nietzsche, é a recepção, né, a apropriação, eu diria, que foi feita dos nazistas, né, pelos nazistas da obra do Nietzsche. Então, a maneira como eles interpretam isso aqui, né, então, a raça ariana sendo a raça superior, né, que leva ao máximo as potencialidades humanas, né? O Führer como uma espécie de Übermensch, que é contraditório, né? Porque não era bem ariano, né? Começa por aí, né? E era austríaco, enfim. Mas a maneira como eles... Claro, né? Geralmente o movimento político, quando pega uma filosofia, usa de maneira muito simplificadora, caricatural, etc. Né? Mas também, né? Então tem as leituras nazistas, né? Tem o Boimler, né? Que acho que é um dos autores ali do período, né? Tentam dar uma interpretação mais filosófica, né? Assim, que sustente essa interpretação, mas depois, né? Assim, a quantidade de coisa que já se escreveu no sentido de mostrar que essa associação é muito forçada, é muito grande, né? A começar pelo fato de que ele criticava sempre o pan-germanismo, por exemplo. Né? Quer dizer, esse conceito ele tem que ser pensado com muita cautela, né? Porque não é num sentido, por exemplo, biológico que ele está pensando esse... Né? Talvez seja num sentido muito mais figurativo, que vale para o artista, né? Para o criador. E aí, pouco importa se é ariano ou o que for, né? Enfim, então, quer dizer, aí você tem um viés muito específico de interpretação no contexto do eugenismo, né? Que vai explicar a leitura nazista. E, bom, pelo menos no caso do Nietzsche, a gente pode dizer o seguinte: ele morreu em 1889, ainda não tinha o nazismo, não dá para dizer que ele, né, no caso do Heidegger não tem jeito, né? Porque o Heidegger realmente foi lá, se filiou e ficou filiado até o fim. Bem, enfim, estou brincando, mas brincando não, estou falando sério, mas enfim, esse é um dos conceitos. Então são conceitos que aparecem, né? Esse conceito é anunciado pelo Zaratustra logo no início do livro, né?
e se contrapõe, eu vou falar disso daqui a pouco, ao que seria o último homem, que seria o homem moderno, que é um homem, em vez de levado, né, que eleve a sua potência ao máximo, ao contrário, um homem diminuto, um homem que se contenta com pouco, né, que, enfim, que se adere ao rebanho, né, e assim por diante. Então, né, enfim, outras noções também, mas então, aqui eu acabei falando já da terceira fase. Essa fase então seria uma fase mais marcada pela ciência, pela crítica, né, o principal livro aqui é o Humano Demasiado Humano. Aurora, que é de 82, ainda está nessa fase, mas talvez já tenha alguns elementos antecipando aqui. A Gaia Ciência, não, acho que a Aurora é 81, Gaia Ciência 82. A Gaia Ciência, os 4 primeiros livros são de 82. O quinto ele vai escrever depois, então o quinto livro já está aqui. Mas mesmo os 4 primeiros já tem elementos que talvez antecipem, né, a filosofia posterior. A morte de Deus, por exemplo, né, que é outra noção célebre do Nietzsche, né, é anunciado, se não me engano, no livro 4 da Gaia Ciência. Quer dizer, não é no quinto, não é nesse que foi escrito depois, então já está em 82. E a morte de Deus também aparece no Zaratustra, né, enfim. Então tem um período aí, em torno de 83, que é quando se transforma o pensamento dele e vem para a obra posterior. Tá? O que eu vou falar a seguir tem a ver com a terceira fase, né? Quer dizer, eu trabalho, né, acho interessante trabalhar com essa terceira fase porque ela representa, de algum modo, uma superação das fases anteriores, né? Superação no sentido hegeliano do termo, né? Quer dizer, no sentido de que aquilo que ele produziu volta, mas volta de uma outra maneira, né? Então, por exemplo, a vontade volta, mas volta como vontade de poder. A importância da arte volta, mas volta num outro sentido, junto com a filosofia, quer dizer, não é mais naquele sentido apoteótico, né, digamos assim, em que ela aparecia aqui com aposta num músico específico. Aqui não tem aposta em ninguém, né? Como se fosse uma ingenuidade ainda, né, de jovem, né? Tinha no Wagner uma figura paterna, então ele aposta tudo, né? Então ele superou isso, né? E também superou essa fase no sentido de que ele passa a ver, embora a ciência seja muito útil como uma perspectiva, como uma interpretação, ele passa a ver numa chave bastante crítica a fé, o que ele chama de fé na ciência, ou a crença na ciência, que ele fala que é tão metafísica quanto a crença em Deus, né? Que é uma exaltação da ciência que ele começa a perceber de maneira muito crítica na época, é o positivismo, né? Ou seja, se ele tem uma fase positivista, ele logo se coloca contra esse positivismo, né? Ele passa a fazer a crítica porque, vamos dizer, o cientista nessa acepção, quer dizer, o cientista crente, que acha que a ciência resolve tudo, que é a resposta para todos os problemas, enfim, que transforma a ciência, né, em uma espécie de divindade, é o sucedâneo do sacerdote ascético, né? Então o cientista ele acaba sendo uma figura muito próxima do sacerdote. E a ciência exerce um papel, eu acho sensacional isso, né? A ciência exerce um papel na sociedade moderna análogo ao que a religião exercia na sociedade medieval, digamos, né? O que é muito interessante, né? Eu gosto de explorar essa ideia em vários sentidos, né? Se a gente pensar a relação do indivíduo com o médico, né? É muito semelhante à relação que se tinha com o padre, como uma espécie de médico da alma, né? Então, o cara vai lá no confessionário, né? Fala, pequei, fiz isso, fiz aquilo. Aí o padre fala, olha, reza 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria. O cara vai no médico, doutor, pequei, comi bacon, tomei muita cerveja e tal. Aí o médico fala, tudo bem, meu filho, você está perdoado, mas você vai fazer exercício, correr todos os dias, fazer tanto de exercício, fazer dieta, não sei o que, volta daqui a 3 meses. Né? Tipo, né? É muito semelhante, né? Psicólogo, né? Ou psicólogo também, né? Sem dúvida. Tem uma espécie de confissão ali, né? Você vai falar sobre a sua vida pessoal, enfim. Dá para explorar bastante, né, nessa chave e em outras, né, a importância que a ciência tem na época moderna, contemporânea, enfim, né. Então Nietzsche, embora um entusiasta da ciência, pelos potenciais interpretativos, digamos assim, que ela abre, ele ao mesmo tempo tem uma crítica já bastante contundente a essa postura, a essa atitude. Tanto é que por que o título Gaia Ciência? Né? Sim, vamos fazer ciência. A ciência é fundamental, mas ela tem que ser uma ciência
gaia, alegre, né? Não pode ser uma ciência que sirva à causa da negação da vida, que é a causa cristã. Então, ele tem uma questão de colocar a ciência a serviço da vida e não o contrário. Porque é como se a gente vivesse em função das prescrições médicas, por exemplo, né? Então, torna-se como que um fim em si mesmo. As pessoas seguem tudo aquilo que os médicos falam, meio sem saber porquê, no fim das contas, né? Como se seguiam o que o padre dizia, né? Então, é preciso ter uma postura crítica diante da ciência. Um pouco essa a questão, né? Bom, então, aí pensando na filosofia de maturidade, né? Se vocês quiserem fazer mais alguma questão, eu fiz uns slides aqui que demandam, daqueles que demandam explicação, né? Deixa eu... Para pensar essa transição do nosso percurso aí, né? Do Kant para o Nietzsche. Bom, calma que eu vou explicar. Ih, o que houve? Vai. Bom, aqui eu estou tentando fazer um apanhado geral do que a gente já viu sobre o Kant. Tá? Eu estou colocando aqui, né, essa seta ondulada, representando, digamos, aquilo que o Kant chama de espontaneidade. Né? Estou pensando aqui como, né, o princípio motor da vida em nós, digamos assim, né? O que nos anima. Né? Vamos pensar na palavra alma, ânima, né? Alguma coisa que institui, né, o existir em cada um de nós, né, como vida. Que é justamente uma coisa que o Kant deixa indeterminada. Né? Eu igual a x, se você não sabe, isso seria a coisa em si, nossa. Né? A gente conhece o fenômeno, seja pelo sentido externo, né? Isso que nós vemos uns dos outros, o corpo, e eventualmente dentro do corpo, né? A medicina, o cara que vai fazer a cirurgia, vai abrir, vai mexer lá dentro, né? Enfim, tudo isso é fenômeno. Mas, talvez tenha alguma coisa aí, um eu, né? Uma mente, alma, sei lá o quê, que não se confunde aparentemente com o corpo, que o Kant diz que é aquilo que a gente conhece pelo sentido interno, mas que ao mesmo tempo não tem como determinar. Fica como uma interrogação, um X. Bom, mas é isso que, de alguma maneira, nos coloca em atividade. Né? Eu tenho a ver com aquele slide também que eu passei na última aula, né? Até passei pelo WhatsApp, né? Mas pensando nas várias atividades que nós temos, né? Estão lá na frente. Então, vamos dizer, tudo que a gente produz, né? Ações no mundo, né? Podem ser morais ou imorais, né? No campo da moral, arte, conhecimento, um outro tipo de conhecimento, né? Que seria aquele que o Pedro está pensando pelo viés da teleologia, que a gente associou à biologia. Então, você tem diferentes tipos de ciência, né? E ali eu coloquei, né? Não está aparecendo direito, né? Tudo isso seriam perspectivas, né? A palavra que está ali pela metade. Diferentes perspectivas, que é algo que eu venho tentando mostrar, né? Quer dizer, como o Kant ele vai, a partir da crítica da razão pura, ele vai abrindo, né, o leque de perspectivas que ele tenta estudar a partir das nossas faculdades, que é isso que está aí no meio que eu vou falar agora. Né? Mas ele vai ampliando, né, o arco. Faltou colocar aqui a religião, por exemplo, né? Que são só 4 setinhas, não tinha aqui. Mas poderia, né, acrescentar perfeito como um outro campo de manifestação do humano. Né? Então, e outros, a gente poderia pensar mais. Aqui são campos de manifestação, que, claro, vão variar. Né? Tem já no Kant, evidentemente, tem uma vasta parcela da nossa existência que vai ser determinada em todos esses campos por fatores individuais. Ele está pensando aquilo que seria comum, que seria universal. Mas é claro que, né, cada um de nós vai viver tudo isso de uma maneira peculiar nas suas respectivas existências individuais, né, e assim por diante. Como é que o Kant procura entender tudo isso? Né? Em função de como nós somos constituídos subjetivamente. Né? Pelo menos no vocabulário dele. A gente falou um pouco sobre isso, né? A questão do sujeito, objeto, ser, mundo e tal.
como que seria, alguém usou até essa expressão no seminário, né, acho que foi no seminário da noite de quinta-feira, de terça, né, falou no filtro, né, como, vamos dizer, o mundo, a gente está indo daqui para lá, o mundo ele constitui para nós um anteparo, né, um movimento em sentido inverso, né, quer dizer, nós vamos para o mundo, mas o mundo penetra em nós, né, e isso funciona como uma espécie de filtro, né, pelo qual o mundo entra, né, nós interpretamos o mundo e projetamos nós mesmos nas nossas perspectivas, né, quer dizer, é um movimento de mão dupla aí, né. Esse campo, então, né, que a gente poderia pensar como nossa subjetividade, né, é constituído de todas essas coisas aí, né, que o Kant tenta explicar. Então, tem a sensibilidade que diz respeito a essa, vamos dizer, a esse nosso elemento de maior proximidade com o mundo exterior, né, através dos sentidos, que ele tenta estudar, então, colocando como formas da sensibilidade, né, como formas puras, o espaço e o tempo. Dizendo que, olha, nessa relação imediata com o mundo, que nós temos através dos sentidos, o espaço e o tempo são os mediadores universais. Quer dizer, não, tudo se dá no espaço e no tempo, na nossa relação com o mundo. Né? Então, seriam formas, no sentido de condições de possibilidade, no sentido de elementos sempre necessariamente presentes. Tudo no mundo se dá no espaço, né, no mundo externo, e tudo, tanto no externo como no interno, se dá no tempo. Então seriam formas, né, dessa nossa relação com o mundo. E ao mesmo tempo nós temos, e isso a gente poderia perfeitamente, né, mesmo do ponto de vista kantiano, estender, né, ainda que talvez haja diferenças quanto a como espaço e tempo se constituem, a gente poderia perfeitamente estender aos demais seres vivos, aos animais inteligentes. É fácil de pensar, né? Fácil de imaginar como. Né? A gente sabe, né? Você fala do cachorro. O cachorro ele tem uma audição e um olfato melhores do que os nossos. A gente tem uma visão melhor que a deles. Ele também tem sentidos, ele também aprende a realidade de uma certa maneira. Aparentemente também as coisas estão no espaço e no tempo para ele, né? Assim como ele está no espaço e no tempo para nós, enfim, né? Então a gente pode pensar. Mas nós temos aquele outro elemento, que seria o intelectual, que aí já não está nos outros seres vivos aparentemente. Ou se está de maneira muito, digamos, incipiente, né? Naqueles que são mais inteligentes. Não a ponto deles produzirem obras de arte, pensarem o mundo teleologicamente, elaborarem teorias explicativas do Sol e da Lua, né? Eles não fazem isso, tudo indica. Bom, nós temos então esses elementos, né, que o Kant vai estudar então em termos de... E na verdade ele está com isso organizando, reorganizando, mapeando, sistematizando temas que já foram trabalhados por vários filósofos desde Platão e Aristóteles, né, que são, aliás, dois interlocutores fundamentais. Embora o Kant esteja no tempo dele, como a gente já viu, né, dialogando mais diretamente com racionalistas e empiristas, com Leibniz, Wolff, né, no racionalismo versão alemã, e Hume, né, como interlocutores mais próximos, aqueles que são os interlocutores... Oh, o passarinho ali. Aqueles que estão como pano de fundo e que, inclusive, são fundamentais para entender o vocabulário deles são Platão e Aristóteles. Né? Ele fala em mundo inteligível, mundo sensível, analítica e dialética, né? Então é a história da filosofia como um todo que ele está tentando sistematizar na filosofia dele. Bom, então aí tem, né, as faculdades: imaginação, entendimento, razão, a faculdade de julgar, né, que a gente viu na terceira crítica, e elas se combinam de diferentes maneiras, né? Quer dizer, então a gente, vamos dizer, com diferentes combinações dessas faculdades produz diferentes expressões humanas. Então aqui a gente tem uma certa combinação entre entendimento e sensibilidade, em que quem domina quem, digamos assim. Intelecto e sensibilidade? Qual que domina? Entendimento. Entendimento dita regras da imaginação, né? Quer dizer, a imaginação ela tem uma função passiva,
Já na arte, a combinação, como é que o Kant fala da combinação de entendimento e imaginação? É um livre jogo. Exato, um livre jogo de entendimento e imaginação. Então, elas estão no livre jogo. Então, a imaginação, ela tem uma importância maior e o entendimento, ele tem uma importância secundária, né? Ou, pelo menos, enfim. Ele não está ditando regras, porque nos trata de conhecer, né? Nos trata de organizar matematicamente, por exemplo, logicamente as informações. Mas, ao mesmo tempo, ele é necessário, né? Por exemplo, para elaborar as partituras, né? Uma série de conhecimentos técnicos são necessários na arte, junto com a imaginação, que fala. O gênio, ele produz arte. Isso. Qual que é a diferença do gênio para o resto? Para nós. Nós, réis mortais. A diferença é que ele... isso se manifesta nele de uma tal maneira que ele produz a obra de arte. Não é só receptivo. Exato. Mas nós também temos uma dimensão ativa quando a gente, contemplando a obra de arte, emite um juízo dizendo isso é belo. Também há um elemento aí que é ativo, não é só passivo. E nesse elemento, quer dizer, quando a gente produz esse juízo, há um livre jogo de entendimento e imaginação. Agora, por que uns são Beethoven, Mozart, etc., e outros não há como dizer. Quer dizer, o Kant não tem a resposta para isso. Em alguns isso acontece, em outros não, mas em todos há esse livre jogo, né? Que pode ser mobilizado para, sei lá, né? Então a gente vai no museu e contempla ali, vê quadros e tal, emite eventualmente apreciações, ou vai no cinema, né? E sai dizendo, ó, isso é um filme realmente belo, não, esse filme é uma porcaria. Quando a gente faz isso, a gente está produzindo juízos estéticos. E o que embasa o nosso juízo estético? É uma coisa puramente lógica? Não. É totalmente imaginativo? Não. Né? Tem uma combinação das duas coisas. E assim por diante. Né? E no caso da moral, segundo Kant, qual que é a faculdade dominante? A razão. Né? A razão prática, que quando ele, na terceira crítica, ele fala das faculdades, ele associa diretamente sempre a razão à moral, né? Mesmo sem falar em razão prática, mas é claro que ele está pensando na razão prática. Enfim, o que eu queria trazer é assim, veja, então, isso é o que a gente andou vendo, né? Esse é o mundo sensível. O mundo inteligível para o Kant é algo que está colocado entre parênteses, né? Ele traz o vocabulário do Platão, ele dialoga explicitamente com Platão no começo da dialética, da primeira crítica, né? Falando, olha, o Platão, ele escolheu uma boa expressão, a expressão ideia, para se referir a isso, né? A esses conceitos com os quais a gente pensa o todo da realidade, com os quais a gente, de alguma maneira, já vai além do que o entendimento produz aqui no âmbito do conhecimento físico. Né? Porém, né, eu não posso, como ele, assumir a existência do mundo inteligível. Essa seria a diferença. O Platão está assumindo, né? Claro, estou reduzindo muito o argumento, mas é um pouco... Platão está assumindo que existe o mundo inteligível e o Kant está dizendo, olha, o mundo inteligível é uma ideia, é uma hipótese. Né? Não sabemos se existe ou não, do ponto de vista do conhecimento. Então está lá como uma interrogação igual a coisa em si. Mas ele vai, aos poucos, né, ele vai se permitindo, a gente observou esse movimento, né, à medida que ele parte da crítica à razão pura, vai para a filosofia prática e vai para a terceira crítica, ele vai se permitindo pensar esse inteligível, ele vai se permitindo pensar esse nosso em si, como liberdade, como alma imortal, e esse mundo inteligível como um mundo criado por Deus enquanto autor moral do mundo. Né? Tudo isso numa chave hipotética, mas, digamos assim, hipotética, mas nem tanto, né? Então, e aí, isso significa que o inteligível está associado ao racional, né? A essência está associada à razão. Quando Kant vai pensar a essência, ele pensa por meio do intelecto, por meio da razão, e assim por diante, e vê tudo aquilo que diz respeito ao mundo sensível, desejo, instinto, apetites, etc., etc., como inferior. Então ele acaba, ainda que seja só o pensamento, ele acaba revalidando, de alguma maneira, né, uma dicotomia presente em toda a tradição ocidental. Né? Razão versus, né, razão acima,
intelecto abaixo, alma acima, corpo abaixo. Né? E tem que prevalecer o lado inteligível, em detrimento do lado sensível. Isso, né, essa é a grande causa do Nietzsche, é virar esse jogo. É afirmar o valor do sensível, o valor do desejo, o valor do impulso, o valor do instinto, contra essa negação da vida, que para ele isso constitui, né, a gente vai ver, um elemento de negação da vida. Bom, aí, tudo bem, né, que eu tentei colocar nesse esquema aí o que a gente já viu do Kant, né? No Schopenhauer, vamos, né, eu adiantei um pouquinho, ele pega muito do que está no Kant, claro, ele reconfigura, né, e vejam, aqui eu estou, né, provavelmente falando posso estar cometendo alguns equívocos, né, enfim, porque eu conheço a obra de Schopenhauer, mas não conheço tão bem, né, o Flammarion, se estivesse aqui, poderia me corrigir em vários aspectos, né, porque ele de fato é especialista no autor, mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos. Ele mantém muito do esquema kantiano, né, no sentido de pensar faculdades pelas quais a gente interpreta o mundo sensível produzindo um certo conhecimento, né? Porém, ele pega a distinção fenômeno e coisa em si num sentido ainda mais forte que o do Kant. Então, o Schopenhauer, isso é interessante, ele constitui uma exceção à regra do século XIX, porque todo mundo está criticando a distinção fenômeno e coisa em si, está tentando se livrar dessa distinção. Né? Então, Hegel, Fichte e Schelling, né, os três grandes nomes do idealismo alemão, os três tentam se livrar dessa distinção e, de algum modo, chegar a um saber absoluto, né, no caso do Hegel, mas enfim, no caso do Schelling a natureza, no caso do Fichte o eu, são diferentes estratégias, mas para tentar superar a dicotomia sujeito-objeto, e para isso eles têm que tirar de cena a distinção fenômeno coisa em si. Né? O Nietzsche também critica essa distinção, embora não tenha um texto lá em que ele elogia, Nietzsche é sempre assim, né? Ele bate de um lado, assopra do outro. Mas, em geral, né, quer dizer, depois a fenomenologia, o Russell também, né, mantém a noção de fenômeno, tem muita inspiração no Kant, mas sem a distinção fenômeno coisa em si. Eventualmente, alguns tentam suavizar. O Schopenhauer não, ele radicaliza a distinção. Ele fala, é isso mesmo, né? E ele assume um idealismo em relação ao mundo sensível radical, muito mais radical que o do Kant. Tá vendo? Ele radicaliza a dicotomia e daí pode dizer o seguinte, olha, o mundo, enquanto fenômeno, e aí a palavra fenômeno em alemão, né, que corresponde, vem do fenômeno, que é aquilo que aparece, mas é Erscheinung, né, tem o sentido de aparecimento, eventualmente pode ter também, a gente poderia traduzir como aparência. E aí haveria uma distinção entre essência e aparência, de tal maneira que todo mundo sensível, tudo isso que a gente constitui na física, etc, etc, é de fato uma representação nossa. Não é o mundo mesmo. É tudo ilusão, no limite. E aí ele tem também uma influência, que o Schopenhauer tem, né, e ele é muito claro a respeito disso, ele tem três influências principais, né? Kant, em primeiro lugar, Platão, porque a distinção mundo inteligível e mundo sensível ele traz o Platão, e no Platão, né, dependendo de como a gente interpreta, se você lembrar do mito da caverna, enfim, isso realmente é uma dimensão da filosofia dele, o mundo sensível é o fundo da caverna, portanto o mundo sensível é ilusório. A gente chega à verdade quando a gente supera essa ilusão. Então isso o Schopenhauer traz do Platão. Tudo ilusão. Nós vivemos uma grande ilusão. A essência está por trás dela. A terceira grande influência é a filosofia hinduísta. E aí, que eu não conheço nada, só conheço através de Schopenhauer alguma coisa, mas que tem esse elemento, né, também de reconhecer o aspecto ilusório das coisas e vamos dizer, a conexão com a essência se dá justamente quando, né, vamos dizer, você na meditação consegue como que se desprender da realidade, se desprender das ilusões dos sentidos e entrar em contato com a dimensão
do divino, do sagrado, né? Então, essas três, né, influências explicam essa dualidade que, curiosamente, vai embasar, no caso dele, o que ele chama de uma metafísica não dual, uma metafísica imanente. Isso, difícil imaginar, né, o vínculo disso com Platão, porque no caso do Platão você tem um grande dualismo, né? Mas é como se essa inspiração na filosofia oriental servisse para, digamos, corrigir o Platão, que por sua vez também tinha influências, né? Se a gente pensar que a filosofia grega, essa é uma discussão, né, que existe, né, há um bom tempo já, no sentido de negar a ideia de milagre grego, né, que a filosofia surgiu do nada na Grécia, etc., que na verdade já tem uma influência grande de outras culturas ali, né, inclusive de culturas orientais. Então, a gente, né, pode ser que tenha um pouco desse elemento no Platão. Mas isso permitiria tirar o caráter dualista, né? Porque quando você, na verdade, se descola das ilusões, né, você entra em contato com a essência, mas a essência não está fora do mundo, ela está aqui mesmo, né? Tanto é que você, pela meditação, chega a ela, né? Então, não é uma coisa que você só vai encontrar depois da morte, por exemplo, né? Então, vamos dizer, isso que seria o em si do mundo, a essência do mundo, está no próprio mundo. Nós é que produzimos toda essa ilusão, digamos assim. Bom, e aí, nessa reconfiguração que ele faz, então, né, do quadro teórico mais amplo, onde ele insere a filosofia do Kant, a vontade tomou o lugar da razão na determinação do em si. E aí, no caso dele, isso, né, é mais polêmico, talvez, né? É uma determinação em sentido forte. Não é como o Kant. O Kant está dizendo, olha, eu estou só especulando, estou pensando em hipótese e tal. Não, o Schopenhauer está dizendo, nós temos um conhecimento, é vontade, porque nós conhecemos em nós. Em nós a gente conhece a vontade. E por analogia a gente estende ao resto do mundo, né? Esse é o argumento. Mas é um conhecimento forte, então é como se fosse um juízo determinante, para falar no linguagem do Kant, né? Quer dizer, ele está dizendo, é assim. Então, de um ponto de vista kantiano, a gente poderia dizer, bom, então o Schopenhauer é dogmático no sentido pré-crítico, né? Ele está afirmando em si. Bom, isso é discutível, né? A minha orientadora de mestrado e doutorado, a Maria Lúcia Cacciola, a tese de doutorado dela, que ela publicou em livro, é justamente Schopenhauer e a questão do dogmatismo. Então, ela tenta mostrar como o Schopenhauer não é dogmático, né? Enfim, não vou recuperar aqui os argumentos todos, mas, né, enfim, tentando mostrar como esse quadro, de alguma maneira, permite, né, pensar de uma maneira não dogmática o mundo, enfim, né? Teria que entrar, descer a muitos detalhes para entender isso, mas, em linhas gerais, então, veja, no lugar de pensar o em si via razão, ele coloca ali a vontade. Essa inversão é fundamental. Então, é a vontade que determina a razão, é a vontade que determina, que constitui o eu, que por sua vez produz o mundo como representação. Então, o mundo sensível é um produto nosso. E nós somos na verdade, somos uma manifestação da vontade, que se manifesta em tudo. Nossa essência é a vontade, ou seja, não dá para pensar numa alma individual, por exemplo. É como se a vontade fosse a alma do mundo que se manifesta de maneira né, plural, no sentido tendente ao infinito, não é infinito, mas, né, de manifestações incontáveis, e cada um de nós é uma manifestação dessa mesma alma comum, digamos assim. Né? E quando a gente morre, a gente simplesmente continua sendo o que a gente já é, essa alma comum que se chama vontade. Ele era hippie. Boa. Daria para pensar, né? Um Schopenhauer hippie, né? Aí seria bom ouvir o Flammarion sobre isso. De fato, acho que tem uma outra pegada, né? Uma coisa mais... Aliás, o Schopenhauer é talvez o grande nome na filosofia ocidental do século XIX a buscar esse elemento do orientalismo, né? Que é uma outra coisa do Zeitgeist, né? Do espírito de época. Tem uma valorização do Oriente, não só na filosofia, né? Nas artes, tá? Tem muitos autores da literatura, né? Que
que são influenciados, o Hermann Hesse, por exemplo, né, que escreveu Siddhartha, né, ele tem uma influência muito grande, né, dessa. Então tem uma entrada em cena, né, das sabedorias orientais no mundo ocidental no século XIX muito forte. Então, vamos dizer, o Schopenhauer é o cara que na filosofia é mais sensível a isso, né? Então, bom, e aí a arte, por que ela é a perspectiva privilegiada, né? Porque ao contrário que todas as demais perspectivas, digamos, eu coloquei a moral como um caso à parte justamente por aquilo que eu disse há pouco, né? Porque o nosso agir, ele a princípio, ele é determinado diretamente pela vontade, né? E daí a possível relação com o inconsciente da psicanálise, né? Quer dizer, a gente não age, isso também vai estar presente no Nietzsche, né? A minha ação não é um produto calculado racionalmente, né? Que eu vou lá e executo. É a vontade agindo através de mim. A gente acha que tem autonomia, a gente acha que tem liberdade, tudo isso seria ilusão, né? Na verdade, a gente acontece simplesmente, como uma determinação da vontade. A gente só teria alguma autonomia, a gente só teria algum elemento, alguma capacidade moral nesse sentido, se a gente é capaz de negar a vontade. Né, o que é um tanto curioso, né? Porque tudo é vontade, a essência é vontade, por que a gente vai negar? Porque, segundo Schopenhauer, e daí vem o pessimismo, né? Outra marca, né, associada ao Schopenhauer. Essa determinação pela vontade, tal como ela se manifesta em nós, produz sofrimento atrás de sofrimento. Por quê? Porque a gente tem desejos, a gente satisfaz o desejo, depois que a gente satisfaz o desejo, vem o tédio. Aí vem outro desejo, a gente satisfaz, vem o tédio. A gente nunca está satisfeito, né? Então, a gente vive, né, de insatisfação em insatisfação, achando que vai se satisfazer e nunca se satisfazendo, né? Enfim, estou simplificando um pouco a coisa, mas... então, o único jeito de parar esse ciclo de sofrimento, né, é negando a vontade. É o ascetismo, portanto. Né? É você deixar de querer, você conseguir dizer um não ao desejo. E aí você não sofre. Se você não deseja uma coisa, você não vai sofrer porque você não a tem, ou porque você já a teve e agora quer outra. Né? Você interrompe esse ciclo. E com isso ele valida, então, a moral do mais extremo ascetismo. Né? Então ele fala dos santos como uma figura notável, né? Figuras, né, que justamente conseguiram fazer, né, esse tipo de coisa. E aí o Nietzsche justamente aí vai falar, olha, tá, entrou por aí o cristianismo, né? É curioso, porque o argumento que o Schopenhauer usa contra o Kant, que eu já mencionei, né, ele fala, o Kant expulsou o cristianismo pela porta da frente, voltou pela porta dos fundos. O Nietzsche está falando, olha, aconteceu a mesma coisa com o Schopenhauer. Né? Ele fala que é ateu, fala que está combatendo o cristianismo, mas na hora da moral, o cristianismo volta com tudo. Porque volta aquilo que para o Nietzsche é a pior coisa do cristianismo, que é o ascetismo. Que é essa negação da vida. Né? Porque vida é vontade, tudo é vontade, no Schopenhauer. Né? Então negar a vontade é negar a vida. Que é uma coisa que o Nietzsche vai combater cada vez mais. Né? Então isso é outra coisa que se torna, né, dentro do contexto da crítica ao cristianismo, mas a partir do momento que ele se volta contra o Schopenhauer e o Wagner, né, o Schopenhauer passa a ser um dos principais inimigos por conta disso. Né? Então, na verdade, vamos dizer, é como se o Nietzsche estivesse aqui, né, ele se iludiu com o Schopenhauer e o Wagner. Né? Ainda jovem, ingênuo, né, ele acreditou nos dois, mas depois ele viu que, no fundo, eles não eram confiáveis. Eles eram cristãos. Isso. Né? Bom, a arte, então, né, bom, a moral, então, está nesse limiar, né, porque, de alguma maneira, é como se houvesse em nós uma capacidade de negar a vontade. Mas a arte é como se fosse uma manifestação da essência, da vontade em expressão humana. Porque todo o resto da expressão humana, vamos pensar no conhecimento, né, é representação, é produção de ilusão, de aparência, né? Fenômeno no sentido forte de aparência. No caso da arte, justamente porque ela é menos representação e mais dar vazão a algo, né, que seria esse elemento irracional, que tem a ver com as reflexões do Nietzsche aqui, né, sobre a tragédia grega, quer dizer, a interpretação que o Nietzsche vai fazer tem a ver com isso, né, que é anterior.
Mas então é como se há na arte esse elemento. Tem o elemento representacional, então vamos dizer, tem um certo equilíbrio entre entendimento e imaginação, digamos assim, né? Como o equilíbrio que o Nietzsche vai ver aqui entre Dionisíaco e Apolíneo, mas quanto menos representativa é a arte, mais ela é expressão pura da vontade, menos da representação humana. Então, agora não sei se é a pintura ou a escultura, talvez, que é, vamos dizer, no conjunto, né, das 7 belas artes, né, o Schopenhauer faz uma hierarquia, acho que não me lembro agora se é a escultura ou a pintura, que é a mais representativa, que é mais baseada em representação, porque a gente está representando a realidade. Né? Claro, na pintura, até então, né, não tinha ainda pintura abstrata, esse tipo de coisa. Mas, então, a pintura faz o quê? É uma representação da realidade. Então, ainda é já também manifestação da vontade, porque não é uma produção de conhecimento, enfim, mas ainda é muito representativo. E aí vai se tornando menos representativo até chegar na poesia e na música, né? Que são os dois últimos graus, os dois superiores, né? Digamos assim. A poesia está acima da prosa. Por quê? Porque a linguagem poética ela é muito mais aberta, polissêmica, né? Você pode interpretar de várias maneiras, né? A prosa, a princípio, é um discurso mais convencional, mais representativo, né? Sobretudo uma literatura realista, né? Por exemplo, né? Você tem a descrição dos personagens, das situações, é muito mais representação do que qualquer outra coisa. A poesia já é diferente, né? Como se fosse uma... E tem uma coisa aí no meio do caminho, né? Que eu, enfim, geralmente nas minhas explicações sempre fica essa lacuna, né? Mas é preciso lembrar que é o romantismo, né? É um movimento muito forte na Alemanha, em que a arte, evidentemente, tem um papel fundamental e que também está pensando, né, a partir do mesmo quadro teórico, a partir do Kant, etc., né, na mesma época. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar tanto no Schopenhauer como no Nietzsche, né, como no Heidegger, depois. Né, até que o Heidegger, na segunda fase da obra dele, ele também vai dar uma importância muito grande para a expressão artística, só que no caso dele ele vai colocar a poesia em primeiro lugar, e em particular o Hölderlin, né, um poeta específico do romantismo alemão, que enfim ele tem alta conta e que seria o cara, né, mais ou menos o que era o Wagner para o Nietzsche, ou o Hölderlin para o segundo Heidegger. Né. Bom, e isso é uma mudança, porque no seu tempo você não vê isso. O primeiro Heidegger não tem essa exaltação da arte, né? Isso vai acontecer realmente, há uma transição, né, no pensamento dele. Enfim, então a arte seria essa perspectiva privilegiada, digamos assim. O resto, como é tudo ilusão, né, o mundo como representação, evidentemente também é perspectiva, é interpretação, né? É uma interpretação da realidade que é mera interpretação no sentido mais forte do mera, né? E a arte é um outro tipo de perspectiva, né, digamos assim, embora a noção de perspectiva talvez não seja tão forte aqui no Schopenhauer, né? Então, no que diz respeito ao perspectivismo, eu estou trazendo aqui o Schopenhauer não tanto pelo perspectivismo, muito mais para entender alguns elementos da filosofia nietzschiana que mudam com relação a do Kant. Porque senão, se a gente pensa Kant e Nietzsche, né? Quer dizer, se a gente faz essa passagem sem levar em conta o Schopenhauer, algumas peças ficam faltando, né? Então é importante passar por isso para entender o conceito de vontade de poder, que é o principal conceito do Nietzsche, né? Então essa inversão que o Schopenhauer faz é fundamental. Bom, aí tem 2 slides aqui que são mais rápidos, assim, que é para ver, bom, o que o Nietzsche desconsidera, né, do Schopenhauer, né? Então, para ele não faz sentido essa distinção de em si e fenômeno. Quer dizer, a gente vai recusar essa contraposição, né? Parte em 2 a realidade, ainda que o Schopenhauer diz, bom, como uma é só ilusão, não está partindo em 2 a realidade, mas, né, enfim. Então, Nietzsche recusa essa dualidade no Kant, né, já no Schopenhauer. Então não dá para falar em mundo inteligível e mundo sensível. Não dá para falar em um em si, ou um conhecimento do que seria o em si. Né?
né? Isso também seria dogmatismo para o Nietzsche. E isso é importante. Quer dizer, aí eu vejo um ponto importante de contato com o espírito da filosofia kantiana, nesse antidogmatismo. A vontade vai ter uma importância muito grande, mas a gente vai ver como Nietzsche, ao apresentar a noção de vontade de potência ou vontade de poder no Além do Bem e do Mal, ele apresenta como uma hipótese. Quer dizer, e como uma hipótese dele. Ou seja, ele tenta claramente mostrar, olha, eu não posso afirmar, embora, então vamos dizer, num parágrafo ele faz isso, no outro ele afirma, a vida é essencialmente vontade de poder. Mas ele está o tempo todo, então ele afirma, mas ele fala, olha, sou eu que estou dizendo, tá? É só a minha interpretação. São as minhas verdades. E ele grifa minhas, quando ele fala são as minhas verdades. Então ele está o tempo todo jogando com isso. Né? Então ele, nesse ponto, está mais próximo do Kant. Porque ele está assumindo que é interpretação. Ele está assumindo que é hipótese. Mas uma hipótese da qual ele precisa para poder pensar filosoficamente o mundo. Quando ele resolve fazer isso. É como se na fase intermediária ele se abstém, de algum modo, de propor uma filosofia. Né? Ele está só fazendo a crítica das outras. Vamos dizer, ele tem uma postura mais próxima do ceticismo nesse sentido. Né? Mas quando então ele vai propor uma filosofia, ele mostra que tem consciência disso. E se a gente pega, né, os livros publicados do Nietzsche, os textos que ele publicou, essa ressalva está sempre presente. Ele tem sempre essa cautela. Ele afirma, vida é vontade de potência, mas ao mesmo tempo ele fala, olha, isso é só uma hipótese minha. Né? Ele está sempre fazendo esse jogo. Muitos intérpretes do Nietzsche, que vamos dizer, não são simpáticos a essa interpretação, se baseiam fortemente nos póstumos, ou seja, naqueles textos que o Nietzsche escreveu, mas não publicou e não pretendia publicar, que são anotações, né, onde ele está pensando consigo próprio e, portanto, ele não tem, evidentemente, né, ele não está preocupado em explicar que é hipótese. Né? Ele está simplesmente desenvolvendo as hipóteses dele sem esse cuidado. Né? Então, eu acho complicado usar os póstumos dessa maneira. Isso é uma questão entre os leitores de Nietzsche, né, porque a quantidade de póstumos é muito grande, né, a quantidade de obras publicadas não é tão grande comparado com outros filósofos. Né? Então, como usar os póstumos? Né? Isso é um desafio para quem faz pesquisa sobre Nietzsche. Estou falando porque ela vai fazer mestrado sobre Nietzsche. Então, é um desafio. Como usar os póstumos? Eu acho que é uma questão importante. Muita gente, eu acho que usa demais os póstumos. Né? Eu prefiro me basear nos publicados, usar os póstumos para, de alguma maneira, elucidar os livros publicados, mas não para contradizer os livros publicados. Né? Acho complicado isso. É meio que nem... Porque faltou dizer isso sobre a interpretação, sobre a apropriação nazista. Né? O que favoreceu a interpretação nazista também? Quem ficou responsável pelo Nietzsche, a mãe do Nietzsche morreu, ele ficou naquele estado vegetativo, né, em 89, acho que a mãe dele morreu em 94, que era quem cuidava dele, aí a irmã ficou cuidando dele, e a irmã ficou com todas as obras, né, com todo o espólio. E ela organizou uma obra que o Nietzsche tinha a ideia de publicar um livro com o título Vontade de Poder. Tem um esqueleto, tem um plano, né, nos póstumos, justamente. Né, nos últimos tempos ali ele estava com essa ideia. Só que ele não escreveu essa obra. O que ela fez? Ela pegou uma série de póstumos, numa ordem não cronológica, fez uma compilação e publicou com esse título. E essa obra era uma das mais lidas. Inclusive o Heidegger, nos cursos que ele dá sobre o Nietzsche nos anos 30, ele se baseia sobretudo nesse texto, nessa obra, que é uma compilação que foi feita pela irmã do Nietzsche, que era antissemita, pan-germanista, casada com um militar, aí sim. Né? Então, muito se especula de como ela quis fazer uma obra que favorecia, né, uma interpretação como aquela. Claro, ainda não era o nazismo, mas uma interpretação pró-Alemanha, antissemita, etc, etc. Então isso teria favorecido a interpretação, a apropriação nazista também. Tanto é que depois, quando fizeram, curiosamente, 2 italianos, né, organizaram uma versão que se tornou uma versão canônica das obras nietzschianas, né, correspondente à edição da Academia do Kant, né, eu já comentei, que o Cassier queria fazer outra e tal, o Fólio Montinari, quando eles organizaram,
eles não sumiram com essa obra, Vontade de Poder, não está lá, porque todos os textos que estão nessa obra, nessa compilação, eles são póstumos, então eles estão lá, só que eles estão em ordem cronológica. Então eles organizaram os póstumos em ordem cronológica para evitar interpretações arbitrárias, como essa que a irmã fez, né? Então, justamente, eu acho, para mostrar como é necessário ter uma cautela no uso dos póstumos, né? Mas eu falava dos póstumos porque eu queria assinalar o caráter hipotético da vontade de poder, do eterno retorno. Quer dizer, em todas as ocorrências, que são 3 ou 4, se não me engano, do eterno retorno nas obras publicadas, ele aparece como não só uma hipótese, mas uma espécie de experimento para testar o quanto o indivíduo é capaz de afirmar a vida, né? Então aparece da seguinte maneira: você seria capaz, se você soubesse que a sua vida vai continuar acontecendo de novo, exatamente do mesmo jeito, para todo sempre, você ainda assim quereria viver? Né? Um pouco isso. Você tem que responder sim, né? Para passar. É como se fosse um teste, semelhante ao imperativo categórico, né? Para ver se você realmente ama a existência e afirma a vida, né? E aí o Nietzsche, né, brinca com esse pensamento dizendo: mais difícil para mim, no pensamento do eterno retorno, é imaginar que eu vou ter que continuar vivendo com a minha mãe e a minha irmã. Ele tinha uma relação super difícil com elas, né? Então ele brinca com isso. E o Nietzsche tem muita autoironia, que eu acho que é uma coisa que os intérpretes muito, né, que fazem leituras muito ortodoxas, assim, muito rigorosas e dogmáticas do Nietzsche, que é uma contradição em termos, né, perdem isso de vista. Todas as ocorrências nas obras publicadas são assim. Nos póstumos, o Nietzsche explora muito essa ideia do eterno retorno como uma hipótese propriamente cosmológica, né? Como se de fato a realidade voltasse indefinidas vezes, né? Quer dizer, aí tem uma explicação sobre isso, que o conjunto de forças na realidade é finito e o tempo é infinito, né? Então, a possibilidade de combinações, embora muito numerosa, né, ela se esgota. Então, vamos imaginar que a gente estivesse jogando dados, quer dizer, sei lá, 200 dados, né? Quando a gente joga, evidentemente, a chance de uma mesma combinação de 200 dados acontecer de novo é muito pequena. Mas, se o tempo é infinito, vai acontecer. Então, ele viaja nessa ideia mais ou menos por aí. Mas ele não faz isso nos livros publicados, está nos póstumos, né? Então, levar muito a sério essa ideia como hipótese cosmológica tem seus riscos também, né? Bom, então isso para falar desse procedimento que eu acho que dá para, de alguma maneira, aproximar do Kant pelo viés do perspectivismo, porque ele está dizendo, olha, é uma maneira de interpretar a realidade. E é uma maneira de interpretar, por exemplo, no caso do eterno retorno, que tem uma função de testar o grau de afirmação da vida, etc. Então, você está justamente propondo uma hipótese para poder pensar de uma certa maneira, como o Kant faz com a finalidade, na terceira crítica. Eu vou pensar o mundo como se ele tivesse uma finalidade. A gente está dizendo, eu vou pensar o mundo como se houvesse um eterno retorno, né? Então, o como se, eu acho importante para pensar. Isso é uma leitura polêmica, né? Muitos nietzschianos discordam dessa leitura, mas me parece interessante. Aliás, essa ideia do como se fez tanto, né, sucesso, que tem um filósofo, Hans Weinger, que era um estudioso de Kant, que tem um livro chamado A Filosofia do Como Ser. Tem inclusive tradução em português. É um livrão de 500 e tantas, 600 páginas, sei lá, mas é a Filosofia do Como Ser. Explorando essa ideia, né? Quer dizer, ou seja, a gente não faz mais filosofia no sentido dogmático, dizendo é assim, é assim, é assim. A gente pensa as coisas como ser. E não só a filosofia. Também a ciência opera assim, se a gente pensar naquilo que eu falei algumas vezes, né? A partir da terceira crítica, né? Os cientistas elaboram modelos e testam.
quando ele elabora um modelo, vamos ver se é assim, né? Vamos ver se pode ser assim, vamos ver se funciona. Então vamos pensar como se fosse assim. Elabora um modelo, testou, não deu certo, joga fora, faz outro. Percebe? O conhecimento opera muito mais assim do que da maneira como se imaginava, vamos dizer, antes de Kant, na metafísica clássica. Como se você tem ali a realidade e nós temos aqui, né, o correspondente da realidade, a gente junta e pronto. Verdade do mundo. Né? A coisa é mais complexa. E na terceira crítica o Kant já está mais sensível a isso. Bom, e aí ele também vai, evidentemente, se não tem essa ideia da vontade, né, como essência, não dá para descrever a arte dessa maneira, né? Embora ele adotasse uma posição parecida no começo, ele nega essa ideia, embora ao mesmo tempo a arte tenha sim um peso importante. Então eu coloquei o X e o... Não, vamos dizer, ele concorda com a vontade, mas no caso dele é a hipótese, e ele vai mudar o conceito, né, de vontade para vontade de poder, e ele concorda que a arte seja uma perspectiva privilegiada, dentre outras perspectivas, mas não a única, né, não a manifestação mesma da essência do mundo. Tudo isso para ele é um discurso dogmático, né, que não faz sentido. Bom, no caso do Kant, então, o que ele faz? Também, né, as mesmas coisas que ele recusou no Schopenhauer, ele vai recusar aqui, né, a ideia de em si, oposição sensível e inteligível, né, uma outra coisa importante, né, essa separação rígida entre intelecto e sensibilidade, isso já no Schopenhauer também, né, eu não coloquei, mas o Schopenhauer, justamente ao colocar a vontade, né, como fundamento, então ele pensa as operações do intelecto em termos fisiológicos. Então Schopenhauer já antecipa muito disso, mas o Nietzsche vai borrar essa fronteira também. Essa maneira de pensar tempo e espaço, né, não se apresenta, ele vai pensar o tempo de uma outra maneira. O que eu coloquei aqui foi no sentido de que não há uma única perspectiva de conhecimento, uma única perspectiva de moral, são várias morais, uma única maneira de pensar a arte, né? O que há são diferentes perspectivas. Então, digamos, né, o que fica do Kant no Nietzsche, né, que é fundamental para esse percurso, né, que eu propus para a disciplina. A ideia de perspectivas, aí o ponto polêmico, né? A ideia de um eu, que ele não vai interpretar exatamente dessa maneira, vai ser uma pluralidade de almas, em vez de uma alma, quer dizer, ele vai jogar com isso, mas, né, esse é um ponto que aí, né, faz parte da minha tese, né, enfim, eu acho que é preciso operar com uma noção de eu, de subjetividade, embora, né, muitos defendam que o Nietzsche está tentando acabar com a noção de eu, de subjetividade, etc, etc, esse é um ponto polêmico, mas aí não daria para pensar do jeito que eu quero o perspectivismo. Então essa noção ela é importante na leitura que eu proponho. Então, para mim, ele não acaba com a noção de eu. O que ele faz ele torna complexo o eu. O eu deixa de ser pensável como uma coisa simples, que possa ser estruturada em faculdades, como queria o Kant, né? O eu é antes algo muito mais complexo. E a gente vai ver alguns textos no começo, né, no primeiro livro do Bem e Mal, em que isso fica claro. E aí ele coloca no lugar, não como em si, porque ele não está pensando no em si, né? E ele não está fazendo essa dicotomia, mas ele coloca no lugar, como hipótese, como eu já havia dito, a noção de vontade de poder, mudando a noção de vontade do Schopenhauer, né? Então, tem vontade de poder, e essa vontade de poder, ela é o que nos move, o que nos faz interpretar o mundo. E nós somos seres essencialmente interpretantes e valorantes, porque para o Nietzsche, quando a gente interpreta valorando. O que significa isso? A gente interpreta sempre em termos de melhor e pior. A gente está sempre valorando as coisas nesse sentido. Então, o que um valora de um jeito, o outro valora do outro, a gente está sempre estabelecendo gradações valorativas. Isso é fundamental. As nossas perspectivas, vamos dizer, nós instituímos perspectivas. O Nietzsche compreende, né, o
ser humano, e não só o ser humano, ele estende esse raciocínio para outros seres, né? Claro, os seres vivos, isso é mais plausível, né? Isso vale para seres inorgânicos, é mais complicado. Mas no caso dos seres vivos, me parece, né, bastante plausível pensar, né, que você também tem esse processo, né? O cachorro olha para um rato, né, e valora positivamente, claro, talvez dependa da raça, dependa de um monte de coisa, mas ele vai comer o rato, digamos, né? Ou o gato seria o exemplo mais clássico, né? Já o rato olha para o gato com medo, né? Ele valora negativamente o gato. O gato valora positivamente o rato porque valora o rato como uma possível refeição. O rato vê o gato como um potencial destruidor de si. Isso ajuda a entender, né, um jogo de perspectiva muito peculiar que vai ser fundamental, que é o jogo entre forte e fraco, né, que vai atravessar a filosofia do Nietzsche. Outra coisa que eventualmente, né, pode ser interpretada num sentido político, né, de maneira enviesada, mas a questão é saber se o Nietzsche estava pensando nisso ou não, né? Então, vamos dizer, daria para dizer assim, que o esquema geral ele fica em alguma medida mais simples, embora para afirmar a complexidade. Porque justamente, ao pensar o esquema geral, não há tanto que a gente possa antecipar, porque vai variar muito a constituição do eu, de caso para caso, né? Então, a minha ideia, tem o eu, que o Nietzsche descreve entre muitas outras expressões. Eu coloquei essa daqui porque a gente vai ver no nosso texto, né, a pluralidade de almas, né, aliás, não é alma com pluralidade de sujeitos, eu fiz besteira aqui. É a alma com pluralidade, mas enfim. Mas a ideia de uma pluralidade, que seja, talvez ele use essa expressão em outra passagem, mas uma pluralidade de eus, uma pluralidade de forças. Né? Então, cada um de nós, na verdade, é como se nós contivéssemos diferentes personagens possíveis, talvez, né? Basta pensar em Fernando Pessoa. Né? Quer dizer, os escritores jogam um pouco com isso. Nós temos vários dentro de nós. Um pouco essa ideia, né? O Nietzsche está pensando um pouco nessa chave. Nós somos uma pluralidade. O que significa também que nós também vamos ter várias perspectivas diferentes. Podemos ter. Né? Então tem a vontade de poder, e aqui do outro lado tem as perspectivas se instituindo. Há uma relação entre mente e corpo, né, que eu diria, né, tem essa configuração, né, quer dizer, não dá para simplificar, eu diria, embora muitas vezes pareça, sobretudo se a gente pensar nos textos mais positivistas do Nietzsche, né, que assim, tudo é determinado fisiologicamente, né, me parece que a coisa é mais complexa do que isso, né, então eu diria que tem uma relação entre mente e corpo que é circular. Mas tem uma espécie de a priori em cada um de nós, digamos assim, mas esse a priori, ele não é um a priori universal. Ele é um a priori constituído fisiológica e culturalmente, no sentido de que, como o Pedro tinha lembrado, o que a gente come, né, como a gente vive, né, a atmosfera em que a gente, do ponto de vista, né, climático mesmo, né, a temperatura do lugar onde a gente vive, fatores os mais variados interferem no modo como a gente interpreta o mundo. Né? A maneira como nós somos constituídos fisicamente, né? Enfim, se somos mais altos, mais baixos, mais fortes, mais fracos, mais gordos, mais magros, tudo isso vai interferir no nosso modo de pensar. E, evidentemente, elementos culturais também. A língua que a gente fala é decisiva, absolutamente decisiva para o modo como a gente vai interpretar a realidade. Né? Se eu aprendi a falar em português, eu vou ver o mundo de um jeito diferente do cara que aprendeu a falar em japonês. Né? E os valores que são próprios da minha cultura são determinantes. Não são, talvez, imutáveis, porque nós temos aí, né, uma flexibilidade, um jogo possível que, então, vamos dizer, é um a priori fisiológico-cultural e talvez cambiável também. Talvez não, eu diria que é cambiável. Né? Ele não é fixo. Senão o Nietzsche era obrigado a ser cristão para sempre. Né?
E ele luta o tempo todo contra isso, mas ele está lutando contra um elemento que é muito forte ali, né? Que é uma espécie de a priori dele, né? Pai e avô por parte de mãe e pai, né? Então, os dois avós e o pai, pastores protestantes. Então, né, o sangue de teólogo, do qual ele fala, né, que está nos outros filósofos, está nele também, evidentemente. Né? E ele tem uma luta contra isso justamente por conta, né, dessa impregnação. Mas, enfim, seja como for, tem, né, tem uma espécie de filtro aí. É uma questão discutível e tal, mas, né, me parece que há. Então, esse filtro vai determinar como que a vontade de poder se manifesta em perspectivas. Né? Então, como eu disse, o organismo específico, o lugar onde nasceu, a época onde nasceu, a língua que fala, né? Tudo, o tipo de alimentação, tudo isso vai interferir no processo de instituição de perspectivas. Tá? Bom, está dando horário, né? Eu vou só mostrar o próximo slide, né? Em que eu vou começar a explorar. Bom, se é assim, isso significa que há uma incontável diversidade de perspectivas entre os seres humanos, né? Em vários níveis. No nível de uma cultura, no nível de um povo, se a gente quiser, e no nível individual também. E dentro do indivíduo, diferentes perspectivas, como eu sugeri há pouco. Né? E aí o Nietzsche vai ter uma célebre, vamos dizer, maneira de pensar essa luta, né? E as perspectivas se afirmam umas contra as outras. Então você sempre vai ter uma relação de força, uma relação de poder entre as perspectivas, que é uma coisa que o Foucault, por exemplo, vai usar muito, né? Essa é uma ideia que serve de inspiração para o Foucault sabidamente, né? Então ele vai pensar as relações como relações de poder. Você tem duas perspectivas em confronto, uma tentando se afirmar contra a outra, né? E sempre tem uma que é mais forte e a outra que é mais fraca. E nesse jogo você tem, a gente poderia usar, né, de uma maneira talvez não muito oportuna a palavra dialética para pensar isso, né? Porque você tem, eventualmente, a possibilidade de esse jogo se reverter, aliás, talvez seja uma tendência, a favor do fraco. Porque o que é mais forte num primeiro momento, né, talvez, digamos, ele se acomoda com a sua superioridade, e o fraco, para reverter a situação, ele tem que inventar uma perspectiva que permite superar o forte. O Nietzsche analisa isso na figura do senhor e do escravo, que certamente tem inspiração na disputa do senhor e do escravo da fenomenologia do espírito. Mas, enfim, né, isso eu vou deixar para a próxima aula. A gente retoma a partir daí. E aí tem a questão de afirmação e negação da vida também, né, que estão relacionadas com essa... Não pensem, né, que o Nietzsche está, isso me parece muito claro, em algum momento defendendo o forte originário, né? Porque, na verdade, o processo histórico faz com que... Então, por exemplo, se a gente pensar o forte originário, o senhor, né, que se afirma... Veja, né, ele se considera bom porque a vontade de poder, no primeiro momento, afirma qualquer tipo de existência se julgando melhor do que tudo que está em volta. É como a gente, vamos dizer, como os seres vivos funcionam, digamos assim. Né? Porém, como o fraco se ferra nessa estrutura, né? Porque, vamos dizer, ele é escravizado pelo forte, então ele não aceita a perspectiva imposta pelo forte. Então o que ele faz? Ele precisa criar uma outra perspectiva em que, por exemplo, valores invertam a situação e digam: olha, o senhor é injusto. A igualdade entre os seres humanos deveria prevalecer. Né? Então, o valor da igualdade se coloca como um critério para reverter esse jogo de forças. Mas, para fazer isso, o que acontece? Você, de fato, tem um fortalecimento intelectual notável, em que é a vontade de poder que está atuando. Então, na verdade, você tem como se ela fizesse um desvio para se afirmar de um outro modo, que é efetivo. Então, o sacerdote, ele é um tipo forte. Muito forte, aliás. Né? Só que
ele, evidentemente, ele cresce com base numa certa perspectiva, mas a partir do momento que essa perspectiva se afirma, ele precisa de um rebanho fraco para sustentar o seu poder. Então ele se torna senhor do rebanho. Né? Que é, então vamos dizer como vai funcionar a igreja, por exemplo. Bom, mas isso a gente então retoma na próxima aula, tudo bem? Na sua perspectiva, você acredita que o Nietzsche se identificava enquanto o lado do fraco ou do forte? Essa é uma boa questão. No caso do Nietzsche é uma questão bem provocativa, né? Bom, no final, no Ecce Homo, né, há quem diga que o Nietzsche já estava ficando meio lelé, né? Porque tem algumas passagens, né, tem os títulos, né? Por que sou tão bom? Por que escrevo livros tão bons? Por que sou tão esperto e tal? Tem aquela passagem que ele fala: enquanto escrevo, chega-me a cabeça de Dionísio pelo correio. Tem umas passagens assim que você fala, bom, ou o cara tá fazendo uma ironia aqui que tá difícil de entender, ou o cara tá pirando mesmo, né? E aí tem uma história que ele fala lá que, enfim, muitas pessoas já investigaram isso, então parece que é invenção pura, né? Que ele fala que é descendente de nobres poloneses, então que ele teria uma origem nobre, né? Meio que querendo dizer, olha, né, no fundo eu sou nobre e tal, mas parece que não tem sustentação nenhuma assim factual, né? Enfim, mas acho, não é tão simples, né? Até porque esses tipos eles se alternam e dentro de nós você tem forte e fraco, você tem um lado forte e um lado fraco, né? Vamos dizer, tudo isso são categorias. Eu acho que a gente tem que pensar assim, muito mais em termos figurativos e psicológicos, né? Quer dizer, e o Nietzsche se define muitas vezes como psicólogo, né? Fala, eu sou um psicólogo, né? Querendo se contrapor com isso a noção tradicional de filósofo, e justamente falando, olha, eu sou um cara que está pensando a alma humana, alma no sentido, né, já adaptado, né, digamos assim. E essa complexidade toda tem que ser observada, inclusive no que diz respeito a esse confronto de forças, como algo que acontece também dentro da gente, né? Então não é tão simples, essa pessoa é forte, essa é fraca. Força e fraqueza são sempre relativas, né? É porque lendo, né, a descrição dele de fraco, nossa, eu achei muito espelho, né, do que ele passava, das dores, das posições. Não sei, então a gente pode voltar a isso depois. Não, é só uma curiosidade.